Voltamos, Brasil. O debate está quente aqui, hein? A gente vai para o intervalo, aí eu vou falar para vocês. Aí a gente solta mesmo e falamos o que a gente pensa. Mas agora, neste momento, presta atenção no VT, vamos saber o que ele tem, né? Está falando também na defesa dele, a gente entende que ele está interpretando. Nós já deixamos claro, nós estamos falando do personagem vivido por ele no filme. Vamos ver? Imagem na tela. Eu acho que quando a gente faz um filme, a gente pensa na mensagem que a gente quer passar. Se as pessoas fizerem o filme do Batman e achar que porque o Charada tá fuzilando pessoas, crianças vão querer ser o Charada e fuzilar pessoas, não tem mais ficção. Não tem mais filme. Imagina, uma criança vê o filme do Batman, se confunde que ela gostou é do Charada, não do Batman. Então, assim, se você vê o filme, como você mesmo disse, não é apologia. Só que ele está sendo censurado hoje pelo governo Bolsonaro por ser apologia. Não é porque talvez uma criança vá... É porque é apologia. Então eu vejo um malabarismo na militância que eles editam uma cena, falam que é apologia, todo mundo compra coordenadamente, porque tem que comprar, a panela tem que comprar, tem que fuzilar quem é o inimigo do dia. E aí, quando a fumaça baixa, as pessoas assistem o filme e vê que é mentira, que não tem apologia, começa o malabarismo. Não é apologia, mas o quê? Se ele passou pelo crivo do governo. Então eu vejo um malabarismo quando você diz que você viu, você confessa que não é apologia, ou seja, confessa que não é crime, ou seja, confessa que não tem motivo para o filme ser censurado, confessa que a classificação etária que não é para criança está certa, porque é para maior de 14, mas precisa ter o mais para justificar o linchamento que foi feito pelo gabinete do ódio nesse domingo, nessa segunda-feira. Então é o que a gente dizia, não existe razão para militância, só existe um alvo a ser destruído. É isso. Bom, já estão falando de política, já estão... Aí já começa a misturar as coisas, tudo, né? né? Uma censura de 14 anos? Eu vou dar a visão da ciência, tá? Em primeiro lugar, sexualidade para a ciência. Você nasce com ela. A sexualidade não é uma questão biológica para a ciência, é uma questão psicológica, em primeiro lugar. Então, não envolve política em questões sexuais. A política, seja ela de extrema direita ou de extrema esquerda, não tem autonomia nenhuma sobre a esfera psicológica. Por quê? Porque já foi comprovado para a ciência que o aparelho mental sexual, ele não é biológico, ele faz parte da parte, né, do cérebro. O que ele está falando ali, a gente usa, eu vou usar um mecanismo de negação do Freud, que ele fala o seguinte, ele está usando aí uma negação, ele nega o ato e ele está usando dois sistemas, ele está usando dois mecanismos de defesa ali. Ele nega o ato, ele está negando, primeiro que ele faz uma comparação esdrúxula. Sim. Não dá para comparar charada... Ele se vitimiza. Exatamente, isso. Não dá para comparar charada com isso aí que aconteceu no filme, porque filme de ação é um filme de ação. Quem vai ver o filme de ação... E sempre teve o filme de ação. Claro, e vai ter sempre. Quem sempre gosta de Dolph Lundgren, Schwarzenegger, Stallone vai ver isso aí. Só que ele usa ali a negação e usa a projeção. Então, ele está se defendendo, ele está se negando e colocando numa posição de vítima. Ele projeta e põe a culpa dele em outras pessoas e na própria política. Vamos ver o que a lei diz. O Danilo se defendeu, agora vamos ver o que a lei diz. Está aqui o Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Então, foi o que aconteceu no filme. Toca o telefone, gente. O telefone está liberado. 25786000. Tem alguém na linha? É isso, Cauê? Alô? Boa tarde, Nani linda. Alô? Boa tarde. Boa tarde. Com quem falo? Com a dona Sueli. Oi? Alô? Com Sueli? Sueli. Bem-vinda, Sueli. Qual a sua opinião sobre essa cena? Você viu aqui sobre o filme? Todos os dias, Nani, eu assisto o seu programa porque eu acho muito bom. Aumenta aí que eu não estou entendendo, gente, por favor. E estou assistindo e parabenizo a você e aos participantes. É um tema muito importante que realmente precisa ser discutido e eu não vejo por que um filme absurdo desse ser levado. Eu acho um absurdo. Vocês estão de parabéns, porque realmente vocês estão tratando o assunto com respeito, discrição e inteligência. Então eu quero parabenizar você e aos participantes. Obrigada, amada. Obrigada, viu? Um beijo.
Gente, porque tem diversas opiniões, mas assim, a situação ali é o personagem, é o que fala, né? Exatamente. Pode É ver. uma coisa assim de impor autoridade, né? Ali para mim, desculpa, tá impondo Tá autoridade certo. para falar, para fazer, Sim. né? Tá certo. Porque como é que uma das táticas do pedófilo é agir justamente pelo medo, pela autoridade e pela vulnerabilidade que uma criança tem. Porque ele sempre chantageia, né? Claro. E sempre quando é exposto ele se vitimiza. Isso. Já é algo deles. É. Isso já é algo, se vitimizar. Ou seja, quando a pessoa se vitimiza, geralmente ela não volta atrás da opinião A dela. pedofilia, psiquiatricamente falando, ela é tida como uma tara sexual perversa, negativa, tá? Só que é uma perversão sexual, é um estupro infantil, e o cara que é pedófilo, ele só consegue se citar dessa maneira. É irreversível. É Não, irreversível? É irreversível, porque ela é uma psicopatia sexual. Quando você fala Por que no Brasil não se trata de castração química, nada disso? Eu acho que falta... Tá, e o advogado? Não, existia um projeto de lei até que é do Bolsonaro, só que esse projeto foi Vetado. vetado. O que eu posso te afirmar, o meu Porque se você está afirmando e dizendo que não tem cura... Não existe cura para Se pedofilia. não existe cura, as nossas crianças vão estar Cara, sempre expostas, então, ao perigo? Sempre a Na ação do verdade, pedófilo. Nani, respeito todas as opiniões, mas é que nem eu disse, essa é uma doença da alma. É mais difícil de se tratar. A doença da alma, ela é tratada... Mas você está falando da vítima. Exatamente. Nós estamos falando... Não, estou falando não da vítima. Nós estamos Não, falando... da vítima nós e estamos- daquele que comete Mas também. o problema é que o que faz um pedófilo ser pedófilo... Sim. Porque, veja, como é que o caráter se forma? O caráter de uma pessoa, ele se forma no momento da fecundação... Até os 7 anos. Até os 8 anos. 9 anos está fechado, tá? Até os 8 Sim. anos de idade. Esse caráter, ele pode ter sido feito ali, ou você pode ser herdado via DNA, que a gente chama de temperamento, porque o DNA conta, a genética conta, não tem como você desprezar a genética, né? O 70% de qualquer vítima de pedofilia, de todas as vítimas no mundo, 70% viram outros pedófilos. Agora, você pode ter algum pedófilo que passou por aquilo e tem o que a gente chama em psicologia de personalidade soberana, e essa pessoa não se contaminar. Ela pode não virar um pedófilo. Agora, a probabilidade de ela não virar um pedófilo e virar um psicopata é muito grande. Todos os psicopatas do mundo, Ted Bundy, John Wayne Gacy, Gary Ridgway, todos. Robert Hansen, posso dar uma aula aqui que é o que eu estudo, basicamente. Todos eles tiveram suas questões sexuais problemáticas, seja com pai violento, seja com pai abusador, seja uma mãe que apanhava, seja alguma exposição ali à prostituição, né? Todos eles tiveram. O Ted Bundy, por exemplo, era viciado em pornografia, né? E matava as meninas, usava o charme, advogado, tal, não sei o quê. Ele tinha uma Mercedes conversível para ganhar as meninas, tinha um Fusca também, então ali na região Califórnia, Texas, etc. Então, a questão da saúde mental é muito complicada, porque o trauma, ele faz uma ruptura, né? Estraga, gente. Psicopatia, Acaba com a sociopatia. vida, destrói a vida. Exato. Psicopatia, sociopatia, esquizofrenia, a própria psicose, né? E transtornos de perversão sexual, não existe cura. Isso está comprovadíssimo. Até na Bíblia. Tem mais... Está na Até Bíblia na isso? Bíblia, até é o pecado da porneia. É um dos pecados mais condenáveis que tem. Tanto que um dos filhos de Jacó, ele cometeu esse pecado. Não, foi Jacó, foi pastor. Bom, nós não vamos nem questionar Na na verdade, Bíblia é aqui, nós não vamos questionar na Bíblia, Mas não. havia isso, a masturbação, que ele praticava e não queria engravidar a mulher dele. Aí Deus o matou. Eu assisti na Gênesis, na Record, mesmo. assisti. Tem a Paula Belmonte, deputada, também tem um vídeo aqui que ela está falando, vamos só analisar dentro desse caso. Nós estamos aqui em 2022 e nós temos ainda situações que, para mim, como mulher, mãe, me deixa extremamente revoltada, essa é a palavra. Está viralizando um vídeo de um famoso comediante que traz, sim, uma propaganda da pedofilia. Nós não podemos aceitar isso de maneira nenhuma. E aqui, como deputada federal, mãe e cidadã brasileira, fica o meu repúdio. Não só para os comediantes que estão nesse filme, mas para o diretor, para os investidores, para o roteirista, para
todas as pessoas que foram envolvidas nessa produção desse vídeo. Nós não podemos aceitar, mais uma vez, utilizar as nossas crianças para fazer propaganda de algo que tem que ser criminoso. E é criminoso, a pedofilia. Vamos sim repudiar esse vídeo e, principalmente, defender as nossas crianças. O problema é esse, né, Bess? posição. Sabe, Eu o acho problema que é o que pode sim, gerar sim. Aqui, ó, na mente. Né? Pergunta 4. O filme é um mau exemplo para as crianças e adolescentes? Claro que é. Porque o que acontece? A sexualidade da criança, ela não está formada. Entendeu? Uma criança só tem que... Ela só começa a se formar ali aos 18 anos, né? Então, qualquer atividade sexual precoce antes disso pode ser fatal, especialmente com um companheiro ou um parceiro errado. Aí acabou, você destrói a vida da pessoa, você rasga o trato psicoemocional, você rasga o trato psicológico dessa criança. Então, como é que você vai combater um filme desse? Uma estrutura familiar rígida, uma criança que tem educação sexual em casa, mostrando o que é o sexo, porque o sexo está ali. Né? Eu só tive educação sexual aos 11 anos na 5ª série. Hoje eu não sei como é que está isso na escola, acho que ainda é. Acho que ainda é. Se eu tiver corrigido, se eu estiver errado, alguém me corrija. Mas o correto é que em casa mesmo, antes da 5ª série, os pais possam passar, principalmente no sentido de proteger esse filho, as né? crianças contra os pedófilos. Veja, de novo, Fábio Porchat está interpretando, ele é um ator, ele não é um pedófilo, pelo amor de Deus. Sim, estamos falando do personagem. Exatamente. Mas o que acontece? A cena dele ali está fidedignamente aplicada a um pedófilo. O pedófilo vai agir daquela maneira, com aquela postura, com aquela entonação. Poder. Exatamente, com poder. Então, coagindo. Ele não fez para o ato que ele já comete. Exato. Nutre aquilo, né? A gente tem uma palavra em inglês que a gente chama de grooming process. É o processo de aliciamento para pedofilia. Pedophile grooming process. Esse processo de aliciamento é o mote operante de cada pedófilo. E provavelmente neste filme o professor usava este mote, né? Cada pedófilo tem um monte. Eu não vou entrar aqui porque não é nem o assunto é o filme, apesar que é o mesmo tema. Então, é muito importante que as crianças possam entender isso e combater isso. Como é que vai combater? Falando não, chorando, saindo da escola. Se for expulso, ótimo, tem autoridades, tem advogados competentes, aqui do meu lado, que pode processar. Né? Mas não pode ficar quieto. Não, né? exatamente. Porque o medo, exatamente, porque o medo vai fazer a criança ficar quieto. E se a criança não tem uma educação sexual em casa, ela pode entender que o que ela está passando é certo e onde não é certo. É aí que o pedófilo age. Tem alguém na linha para falar com vocês. Alô? Alô? Com quem falo? Leonardo. Oi, Léo, tá falando de onde? Eu falo aqui da Zona Sul de São Paulo, Vila São José. Bem-vindo. Você quer dar a sua opinião? Quer fazer uma pergunta? Então, é a minha opinião mesmo. Assim, Sim. eu acho que realmente é um absurdo e deveria até existir alguma lei para barrar esse tipo de conteúdo e principalmente a forma que eles colocaram a classificação 14 anos, né? Como uma criança com apenas 14 anos vai ter acesso a esse tipo de conteúdo, né? Fora o risco de uma criança com um raciocínio indecente cair numa situação dessa na vida real, pega o exemplo do filme, da série, Sim. e acaba, às vezes, até colocando em prática, que hoje a gente não estuda. Então, realmente, eu acho isso um absurdo, né? É um pecado absurdo permitir as crianças terem acesso a isso, né? E o filme parece que é algo motivador. Eu assisti a cena diversas vezes, analisando, e realmente você vê a indução que se faz, uma normalidade como se fosse jogar videogame. Ai, Léo, obrigada pela sua participação, viu? Obrigado a vocês. Obrigada, querida. Ele falou bem, uma motivação sim, exatamente isso. É uma motivação. Porque os atores são ídolos da criança também, né? Eles têm boa... Sim, exato. Eles interagem Agora, só uma bem com as pergunta, crianças, né? vocês acham também, com todo esse fuzuê, esse bafafá, tudo que gerou em cima dessa cena, você acha que isso pode instigar mais os adolescentes pela curiosidade de assistir e, claro, as mentes perversas aí também, cada vez mais? Eu acredito que sim. Os nossos adolescentes, Eu acredito que sim. Muito boa sua pergunta. como eu disse, Porque né? me incomoda também assim, tá bom, veio a cena,
na minha humilde opinião, poderia ter feito o seguinte: a jurisdição deveria corta essa cena, tira, não pode, a censura está depois dos 18, né? Só uma Mudaria a dúvida censura? aqui com o doutor aqui. A censura, ela pode cortar o filme inteiro ou ela pode cortar só a cena? Ela pode cortar a cena. Na cena. Ela pode cortar a cena, pode cortar. Tá. Já aconteceu muito isso na censura. Já, gente, a censura Pode, já cortou pode. tanta coisa, proibiu tanta coisa, eu fui proibida de falar. Porque você falou que foi cortado, foi tirado o filme. Foi suspenso mas o aí, filme não a cena, foi o filme todo. O filme Tá. inteiro, o filme inteiro. Tá. Mas Da por causa plataforma. da cena, né? Por isso que eu tô falando. Por causa da cena, Por claro. causa da cena. É porque o filme, ele todo, Eu não assisti. Eu vou falar a palavra apelativo, não sei. É interessante, apelativo. né? Porque tem muito palavrão o filme. Né? É uma coisa complicada você assistir com seu filho. Eu acho Por que não faz constrangedor. coisa com qualidade também, gente? Por que não faz coisa bacana, induzindo os jovens a bacana, incentiva o esporte, né? Tem outras incentivações, outras né, que coisas poderiam ser bacanas, né? Por exploradas. que não? Que nós estamos vivendo, na verdade, uma geração... Para quem assistiu, viu que é uma coisa nojenta. Tem uma cena que o Danilo Gentili está brigando com o rapaz, ele vai por cima do rapaz e me perdoa. Ele esfrega o testículo na cara do rapaz, e o rapaz morde o testículo dele. Então, você vê aquela coisa e você fala, Então, se tá acontecendo isso mesmo. deve estar... É complicado. Essa Ou seja, complicado. a Diga, nossa pastor. geração, a nossa geração, por exemplo, os jovens que a gente lida, eles estão muito avançados. É. Ou seja, uma jovem hoje de uma cabeça de 11 anos está com um pensamento de 25. Sim, sabe coisas que Fazendo nós não coisas sabíamos com 11 absurdas, anos. coisa Tem que muito nós, mais na nossa informações. idade, não praticaria nunca. Na nossa idade mesmo, que eu tenho a sua idade, pastor. Eu tenho a Nós minha não idade. praticaria nunca Somos da da mesma idade época. deles. Somos da mesma Então, época. hoje, a corrupção mental está global. Por isso, É algo exatamente, por isso, Nani, expandido. que os pais acho que têm que orientar, principalmente, assim, eu acho que Entra aí, fundamental, exato, lá. na a estrutura pedofilia, familiar, nas né? questões sexuais. Exato. Se os pais puderem ter um papo, ele tem Diálogo. razão. É extremamente desagradável você ver uma coisa com seu pai e com a sua mãe, porque Não vai você fere existir. princípios ali de paternidade e maternidade, Uma né? coisa interessante, aqui nós temos um livro que fala da lei, Sim. mas nós temos um também que pode também ser uma ótima ferramenta, até mesmo para aquelas pessoas que estão nos acompanhando em casa. A Bíblia. É o manual da vida. Porque ela fala, ensina o caminho, ensina as crianças o caminho que deve seguir. Ou seja, o caminho do bem, o caminho bom. Temei ao Senhor, respeitai os pais e as mães, coisa que nós não estamos vendo hoje. Hoje em dia, se os pais falar, ó, não assiste Netflix, Não vai é respeitar. capaz de sair uma guerra no não próprio lar. Não vai respeitar. Então, na verdade, é o manual de fabricação do homem, né? É o manual da vida. Ela é a essência de todas as vidas. Por exemplo, isso mexe com a mente. O doutor sabe disso. Isso mexe. É uma vitamina, como ele disse, algo correto, que isso impulsiona quem pratica já. É um incentivo. É um incentivo para o lado negativo. Pois é, porque com todo esse bafafá que está em cima agora, vai todo mundo despertar curiosidade. Porque o adolescente esse é o problema. curioso Por isso que a si. maior Porque se orientação você hoje, tivesse... né, Exato. a maior orientação para os pais é proteger os seus filhos, brindar. Exatamente. Brindar. E Porque para se nós você- brindar exato. alguém que a Só que gente você ama, blinda em casa. aí A tem rua que ir não vai pra blindar. escola. Você pode... Não, a rua não blinda. Se você tiver uma criança que tiver uma curiosidade ao que é o pedofilia, alguma coisa assim, ela pode se adentrar nesse mundo em função de um estímulo externo como esse. E como que a gente pode orientar os filhos menores, quem tem filhos menores, a se preparar contra essas ciladas? O bom e velho diálogo Sim, dentro... como? Sim, o bom e velho diálogo dentro da faixa etária que a criança possa entender. Não faça isso, que é errado. Não faça aquilo, que é errado. Então, explicar que existe um mundo íntimo, explicar que existe um mundo sexual. O problema é que nenhuma criança, antes dos 7, 8 anos de idade, na verdade, antes dos 11, mas antes dos 7, 8 anos de idade, vai conseguir compreender isso. Você entendeu? Tanto é que hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, a grande questão, que meu estudo vem de lá, então a grande questão da pedofilia é em casa. Porque você tem pais pedófilos que usam os filhos, mas você tem pais pedófilos que não praticam a pedofilia com o filho e pratica com outras crianças. Então, é que se a gente for entrar no assunto aqui, eu vou ficar até amanhã, então não é nenhum mote. Mas, se você puder, né, em primeiro lugar, identificar um pedófilo. Como é que você vai identificar um pedófilo? O pedófilo, ele age... Porque aqui não adianta, aqui não tem criança. O pedófilo não vai trabalhar aqui.
O pedófilo ele sempre vai estar em parque de diversão, em buffet infantil. Isso é sim, é científico que eu estou te falando. Tá? Em todos os lugares assim. Lojas de brinquedo. Então, fazer uma avaliação... Onde está o alvo dele. Exatamente. Fazer uma avaliação prévia da vida desse cara. Tem testes psicológicos que mostram isso. Teste psicológico você não consegue driblar, porque são todos eles projetivos. E quando você projeta um conteúdo externo no papel, não tem como... Não adianta, mas o xizinho é aqui, mas não adianta. O teste te pega igual. Não adianta. Então, acho que primeiro é identificar com quem que você vive ao redor. Depois, a partir do momento que a criança for crescendo, mostrar o que é certo, o que é errado e preparar essa criança para sempre dizer um não. Uma criança que aprende em casa desde cedo falar um não, ela vai saber falar um não lá fora e não vai ter limite, ela vai ter um limite muito alto à frustração, né? Porque se essa criança, porque a sexualidade, é o que eu falei, ela nasce, você nasce com o aparelho sexual. O aparelho sexual é um aparelho... Nós vamos deixar para a hora certa, né, gente? Exato, hora certa. Não é, criança não tem... Criança é criança. Exatamente. Vamos deixar nossas crianças serem crianças. Sim, ter a claro. liberdade de brincar. Por isso que o aparelho sexual se forma aos 18 anos. Aqui, doutor, Meninos da minha vida, o programa problemas... chegou ao fim para vocês. Aqui é a pauta nossa. Como passa rápido, eu preciso das redes sociais de vocês. Queria agradecer muitíssimo. Vamos esticar depois, O dia que tá? você quiser. Depois vamos fazer outras pautas também. Nani, obrigado. Um abraço aos dois convidados, cada um com a sua expertise. Então, de parabéns. Alexander Bez, oficial. Alexander Bez, oficial. Obrigado a você, a produção, todo o pessoal do programa. Obrigado. Pode sempre, viu? Ismael Barbosa. Existe um brocado que diz o seguinte: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Tem um coração na sua família, nos seus filhos. Obrigada, Boa querido. tarde. Pastor, obrigada. Agradecer a todos. Onde é? Qual é a igreja? Nós estamos ali no Brás, Rua Piratininga, 474, Igreja Aliança com o Espírito Santo, onde nós também oramos todos os domingos às 10 horas da manhã, realizando justamente isso, o tratamento da alma. Que bom. Qual é o nome da igreja? Igreja Aliança com o Espírito Santo. Obrigada, viu? Bom, agradecemos a vocês, o programa e a todos da Obrigada mesmo. produção. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto depois com o médico tricologista Ademir Leite Júnior. Vai falar sobre a queda de cabelo, os mitos e verdades. Tudo isso daqui a um minutinho, não sai daí.